Olá, boa noite. Acho que agora deu certo, pessoal. Desculpem. Hoje a gente vai falar aí com a doutora Adriana Monteiro da Silva, pessoal. A gente teve um problema técnico e agora mesmo a gente vai começar aí a nossa live. Agora sim. Agora deu certo. Adriana, me perdoe. Vamos começar de Imagina. novo. A gente teve um probleminha técnico aqui. E a Adriana, ela faz parte aí desse trabalho com a gente na Síndrome do Amor também. Hoje ela vai contar um pouquinho da história dela de vida, da história dela com a Ana Luísa, que é o tesouro dela, sua filha, né? É. E como começou todo essa sua relação em ajuda nas instruções do direito das pessoas com deficiência, no caso, Adriana. Tá bom, André. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Adriana Monteiro. É, Sou advogada há 21 anos. Tenho uma filha, Ana Luísa, de 19. Então, quando eu ganhei Ana Luísa, eu já era advogada, né? Eu me formei em Direito e comecei a militar na área de direitos humanos, que foi a área que eu escolhi na época da minha formação. Então, eu trabalhava com direito de família e direitos humanos, praticamente mexendo com crianças violentadas sexualmente e mulheres abusadas. Nossa. Então, era a minha área. Naquela época, a gente ainda não tinha uma lei de violência doméstica, a Lei Maria da Penha ainda não existia, né? Mas eu comecei a trabalhar nessa área. E E aí eu tive a oportunidade, né, de dar à luz a Ana Luísa quando eu tinha 23 anos, ainda muito nova, muito sem experiência, muito desinformada, né, sobre tudo, assim, sobre as coisas da vida mesmo, eu acho. E mas já era uma advogada. Então, tive a Ana Luísa, tive uma batalha por diagnóstico, que é o que a gente acho que a maioria das pessoas enfrenta, né? Existem algumas síndromes que elas aparecem em cariótipo, né? E é mais fácil. Da minha filha não aparecia no cariótipo, não aparecia na gravidez. Então eu só tive o diagnóstico dela quando ela já estava com 1 ano e 4 meses. E foi um diagnóstico difícil na época. Ela tem síndrome de Angelman. E eu estava muito perdida, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, né? Síndrome para mim era assim uma coisa muito esquisita. Esse nome não era, eu não Pesado, tinha, né? era um nome muito pesado. Eu acho que como a maioria das pessoas, eu não convivia com ninguém que tivesse uma síndrome. A única síndrome que eu conhecia era a síndrome de Down, que era algo próximo de mim, mas eu não sabia que existiam outras síndromes. Eu nem sabia que existia alguma outra síndrome que não fosse síndrome de Down, pra você ter ideia da minha ignorância. Então, então, quando eu tive o diagnóstico dela, eu fui atrás de informações do que fazer, né? Sim. E encontrei alguma rede de apoio, porque já existia uma associação aqui no Brasil que cuidava de crianças com Angelman, né? Mas era algo muito ainda precário, sabe? A maioria das informações a gente só conseguia nos Estados Unidos, né? Vinha tudo em inglês. E isso eu comecei a conversar com mães na internet. E Sim. A Marília também. A Marília estava Marília. a Marília estava num movimento um pouco diferente do meu, porque ela já estava, o Thales já tinha, o Thales estava com 1 ano, eu acho, e, e ela estava lutando por sobrevivência, né? E, e aí foi que a gente se conheceu numa rede social, que na época era o Orkut.
É a famosa E história do Orkut, onde tudo começou. sim, aí a Marília tinha um grupo, chamava Pais de Crianças Especiais. Eu entrei nesse grupo da Marília. E a gente foi ficando muito amiga, assim, começou a conversar e trocar figurinha e tal. E, e a gente pegou uma amizade, assim, muito sólida, embora a gente não se conhecesse presencialmente. A gente tinha uma amizade muito sólida de falar no telefone, de querer saber da outra todo dia e tal. E nós começamos a falar sobre a Marília que tinha, logo depois o Thales faleceu, né? Sim. E ela tinha essa ideia de criar na verdade ela tinha uma ideia assim, que ela queria ajudar as pessoas, ela queria fazer uma coisa, ela queria fazer Sim. alguma coisa, e, e aí veio a ideia, né, da síndrome do amor. Mas a ideia veio assim, não, você tem que fazer alguma coisa. Porque ela falava que ela queria fazer, mas ela não concretizava o negócio, ela não ficava naquele plano dela. E aí eu falava, você tem que fazer uma coisa, vamos pegar os nomes, vamos montar um estatuto, pega quem quer se formalizar e tal. E aí foi que começou, né? E, A e Marília aí falou que você é a culpada de tudo aqui, viu? nós duas começamos a colocar pilha em algumas pessoas, ela muito mais do que eu, porque ela estava em Ribeirão, né? E depois eu fui dando um suporte assim, já bem distante, que a Marília tem esse dom de arrebanhar as pessoas, né? Arrebanhar não é legal, porque parece que é rebanho, mas ela cativa as pessoas, né? Sim. Então, ela cativou com muito amor várias pessoas. E eu sempre achei interessantíssima a forma como ela fazia isso, porque ela faz isso de uma forma muito, muito doce, muito. As pessoas se apaixonam, né? E abraçam a ideia dela. Impossível. Impossível, Dri. Marília é Então, fantástica. ela é maravilhosa. Então, ela foi cativando as pessoas e, e aí a gente conseguiu montar estatuto, Sim. formalizar essa ideia, né? E a Síndrome do Amor começou. E, e assim, desde então, eu tento dar algum suporte jurídico, né? Umas vezes mais perto, umas vezes mais longe, né? Sim. Mas a gente está sempre junta nessa caminhada, eu e a Marília. Legal. E é isso, assim, eu comecei a atuar por conta, assim, quando eu fiz minha faculdade, eu não tinha, embora eu trabalhasse com direitos humanos, é incrível que a invisibilidade da pessoa com deficiência é tão grande que Sim. nem dentro da área que corresponde no direito às pessoas com deficiência, que é dos direitos humanos, ela é tratada, né? Sim. Então, eu comecei a perceber que, mesmo estando inserida num contexto de direitos humanos, eu não tinha nenhuma habilidade, nem conhecia essa matéria de direitos de pessoa com deficiência. Né? Eu comecei a formular requerimentos para poder fazer coisa pela minha filha, por outras pessoas, e eu percebi que eu precisava me aprofundar, que eu precisava estudar, e foi aí que eu comecei a ir atrás disso. Com certeza. E iniciou dessa forma. Adriana, você pode falar um pouquinho mais como que foi esse estudo para você ingressar? Um pouquinho mais aprofundo, né? Saber um pouco mais como lutar pela causa que hoje você defende. Sim, assim, é, quando a minha filha estava com mais ou menos uns 3 anos, eu tentei matricular ela numa escola. Embora ela seja muito comprometida, mas ela tem, por exemplo, ela tinha habilidade é, de marcha ainda bem reduzida, mas ela conseguia fazer algumas coisinhas. E eu Sim, achava que ela conseguiria ir para a escola. Ela gostava muito das pessoas, né? Ela sim, tem essa coisa de querer abraçar, beijar. Eu falei, ela ia gostar muito de uma escola.
E eu procurei as escolas em Brasília e ela foi recusada em absolutamente todas as escolas. E, e aí eu descobri que era tudo muito difícil, né? Comecei a perceber que assim, as coisas básicas da vida dela iam ser muito difíceis. Na época eu encontrei apoio numa escolinha muito pequena que tinha aqui em Brasília, que chama Arara Azul. A dona desse Arara Azul falou, olha, não tem nenhuma criança com deficiência aqui na escola, mas eu vou tentar receber sua filha, porque eu tenho um irmão autista, e assim, eu vou tentar receber a sua filha, só não sei como é que a gente vai fazer isso. Nós começamos a formular formas dela ficar na escola. Ela ficou nessa escola até os 7 anos. E depois ela foi direcionada para o ensino especial, que aqui em Brasília a gente ainda tem esses centros de ensino especial na rede pública, né? E ela está num até hoje. Ela estuda no centro de ensino especial até hoje. E eu comecei a estudar pelo direito à educação. Eu comecei a minha militância no direito da pessoa com deficiência na área da educação. E aí comecei a visualizar também outras áreas de saúde, de família, a perceber esse direito da pessoa com deficiência dentro de um contexto internacional, no contexto das convenções internacionais, dos tratados internacionais, né? Aí fui trabalhar com o Programa das Nações Unidas, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e, enfim, foi assim a forma que e outros movimentos, e movimentos sociais aqui dentro também, e foi assim que eu me aprofundei nesse estudo. Que legal, Adriana. Adriana, eu gostaria de uma pergunta, acho que é geral, assim, de muitos pais, né? A gente sabe que o investimento para os cuidados e qualidade de vida das nossas crianças portadoras de necessidades especiais, nossas crianças com T18 também, o investimento muitas vezes é alto, né? Com dietas, equipamentos, medicações, terapias, entre outros. É, quais os caminhos que, de repente, a gente pode tomar publicamente para facilitar? Que ajuda que a gente pode ter? Como que você pode orientar a gente nisso? Bom, o caminho, assim, primeiro a gente precisa entender um pouquinho de competência, né? De quem é a competência para distribuir saúde, né, no Brasil? A competência da saúde, ela está na Constituição Federal como uma competência concorrente. Significa que a União, né, que é o governo federal, ele é responsável por criar a política, certo? Mas ele também concorre nessa competência com os estados e municípios, que podem também criar as suas políticas, suplementando aquilo que o governo federal cria, né? Então, essa competência ela é de todo mundo, tá? Dos três: Estado, União, estados e municípios. E Distrito Federal também. Então, nós temos essa competência concorrente. Depois disso, a gente precisa entender quem são os responsáveis dentro dessa estrutura do judiciário e das instituições democráticas, né, que podem auxiliar as famílias. A gente tem várias estruturas. Nós temos os conselhos, que eles funcionam tanto em âmbito federal, como em âmbito estadual, como em âmbito municipal. A gente tem tanto os conselhos de saúde, como os conselhos da pessoa com deficiência, nessas três esferas, tá? Nós temos também o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados e municípios. E nós temos também as defensorias, certo? Então, as pessoas elas têm vários caminhos para acessar. O que ela precisa entender? Quem é o defensor público? O defensor público é o advogado público. Então, o que você iria pedir de ajuda para um advogado pagando particular
você pode ir até um defensor público e pedir. Então, ele está responsável por causas individuais. As causas são coletivas, por exemplo, na minha cidade está faltando sonda. Não tem sonda no meu município. Todas as crianças estão precisando de sonda. Isso é Ministério Público, porque é causa coletiva. Então, causa individual, Defensoria Pública. Causa coletiva, Ministério Público. E todas essas causas devem ser remetidas aos conselhos, porque os conselhos, eles são... O que é um conselho? O conselho, ele é formado por... a gente fala que o conselho ele é paritário. Ele é formado por uma estrutura do Estado e uma estrutura da sociedade civil. Então, nós colocamos de um lado Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e, do outro lado, os movimentos sociais que compõem aquela pauta daquele conselho, né? Se é uma pauta uma pauta relativa, por exemplo, à pessoa com deficiência, esse conselho vai ser composto por organismos que compõem essa pauta da pessoa com deficiência, associações que lutam por essa causa, certo? Sim. Então, o conselho é muito importante porque ele faz esse diálogo entre sociedade civil e Estado. Então, às vezes, uma coisa que você iria entrar na justiça, o conselho, conversando, resolve, sabe? Então, essa atuação do conselho é muito importante. E aí também, como é que o pai vai acessar esse direito? Primeiro, a gente espera que ele não precise ir à justiça. Se ele precisar, são esses campos que eu falei. Sim. Mas se ele, inicialmente, ele vai tentar Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação. Como que eu faço isso, Adriana? Tudo que você for fazer, faça via protocolo. Então, o que é isso? Eu vou escrever, tá? Se eu tenho um instrumento de um computador, eu vou escrever no computador. Escreva. Eu, fulano de tal, pai de fulano, mãe de fulano, preciso de uma cadeira de rodas, não estou tendo acesso a essa cadeira e gostaria de ter acesso, tá? É uma coisa simples. Assina, Adriana, põe data. o próprio pai, o próprio cuidador pode fazer isso ou tem que ser um responsável médico? Não, o próprio cuidador ele pode fazer isso. Ele vai precisar de laudo, tá? Que é o próximo Laudo passo médico. que eu ia dizer. Isso. Tá. Então ele vai fazer esse requerimento, vai dizer, eu tenho um filho assim, eu preciso de cadeira de rodas, vai assinar, vai datar, vai juntar as documentações, comprovando que a identidade dele é responsável pelo filho, se tiver termo de curatela, vai colocar o termo de curatela, se ainda é menor, vai colocar só o RG e a certidão de nascimento, coloca também o laudo, o relatório médico, tudo que comprove que ele realmente precisa daquilo, certo? Protocola na secretaria. Como é que eu vou protocolar? Eu sempre vou protocolar com uma cópia. Então, eu nunca vou deixar lá e não vou trazer um comprovante de que eu fiz isso, certo? Então, leve uma cópia, passa no lugar, tira uma xerox que você fez, leva, pega o carimbo, certo? Nesse documento, procure dar um prazo. Por exemplo, 15 dias para resposta. Preciso dar resposta em 15 dias. Sabe? 30 dias. Então, coloque um prazo. Espere. Secretaria não respondeu, não te deu uma resposta negativa, vá atrás, procure a resposta negativa. A partir da resposta negativa, ou a positiva, né? Que a gente quer a positiva. Mas a positiva quase não vem. A positiva quase não vem. Então, se a gente não tem a resposta positiva, pegue a resposta negativa e vá até a Defensoria Pública exigir isso. Por que eu preciso da resposta negativa? Porque a justiça ela só atua a partir de uma resposta negativa da administração, tá? Essa resposta negativa, ela pode ser também a falta de resposta, né? A falta de resposta durante um longo período também é uma resposta negativa, desde que você tenha os protocolos
Se você tentou, eu tentei uma, duas, três vezes aqui, eu não estou respondendo, recebendo Pode essa acontecer resposta. o caso de não obter nem a positiva e nem a negativa, demorar um pouco mais do que o estipulado? Pode, pode. E aí eu Como acho assim, que proceder? quando demora, por exemplo, deu 15 dias, não respondeu, faça um retorne, faça de novo o pedido. Remeta ao pedido anterior e refaça o pedido. Não respondeu, justiça. Entendeu? Ok. Então, tenta a primeira vez, não teve tempo de resposta no período, não teve resposta no período, Isso, faz uma nova solicitação, fazendo um adendo que foi feito uma anterior e não teve a isso, resposta, e na segunda, se não teve isso. resposta, a gente vai para a justiça. E aí vai para a justiça, Correto, certo? Por correto. quê? Porque a gente precisa, tudo que a gente faz, né, junto ao home care, junto à professora da escola, junto ao médico, seja onde for, hospital, tenham protocolos. Protocolos são aquilo que resguardam o pai, a mãe, né, o cuidador nesse momento de exigir alguma coisa. Então, às vezes a gente parece chato pedindo aquele protocolo, né? E a maioria das pessoas vai entender você como chato. Mas é, isso também faz com que as pessoas te respeitem. Eu lembro que eu tive a minha filha teve uma professora que ela dizia uma coisa para mim o tempo inteiro. Ela falava assim: mãe presente é mãe respeitada, né? Exatamente. Então, quando você se coloca ali presente, exigindo coisas, as pessoas sabem que com você elas não podem brincar, né? Com aquela criança, ela tem alguém que luta por ela. Então, ela vai pensar duas vezes antes de brincar, né? Eu acho que é um bom caminho você protocolar as coisas. Que ótimo, Adriana. É ótimo esse conselho para a gente aí, que a gente às vezes tem um custo muito alto com as crianças, você sabe disso, você tem a Ana Luísa, né? Então, essas Uhum. orientações suas, com certeza, é de grande valia para todas as famílias aí, né? E, Adriana, tem um caso, uma pergunta, assim, uma coisa que acontece muito. Uma criança, ela nasce e ela já fica direto desde o nascimento na UTI. E chega Uhum. um período, um momento, que essa criança ela tem a alta hospitalar, porém ela só pode ir para casa com home care. E hoje a gente vê isso, é um problema grande, às vezes, com as famílias que têm o convênio médico e as famílias também que são atendidas pelo SUS. Nesses dois casos, tem alguma diferença, da maneira de agir quando se trata de convênio, quando se trata do atendimento no SUS? O que que você pode dar de orientação para a gente nesse caso? Olha, eu gosto de tratar os dois de forma igual. Por quê? Porque os dois são. Quem contrata um plano de saúde, né, está arcando, né, com o serviço, pagando um valor por aquilo. Mas o SUS, ele é de todos nós. Ele Sim. é nosso, né? Então, você deve exigir do SUS como você exige do seu plano de saúde, certo? Então, eu aconselho, é mais fácil você conseguir no plano. Então, você tem que ter caminhos, certo? Porque senão a gente dá murro em ponta de faca, como diziam, né? Dá murro em ponta de faca. Então, Sim. o que você faz primeiro? Eu primeiro entraria contra o plano de saúde. Se eu tiver plano de saúde, se eu não sou só uma pessoa que não tem plano, eu entro no plano de saúde. Entrando no plano de saúde, entrando com o plano de saúde, tendo dificuldade, insiro também o SUS nessa ação, certo? Mesmo tendo É, plano de saúde, eu também coloco na ação o Sistema Único de Saúde. pode pôr,
Pode colocar. Pode responsabilizar os dois, tá? Porque os dois são responsabilidade. Não é porque você tem um plano de saúde que o SUS exime de qualquer coisa com você. Então, inclusive, em alguns casos, o juiz determina que um pague uma coisa e outro pague outra. Tá? Isso pode acontecer. Mas o ideal é fazer o mesmo caminho. Então, se eu tenho um plano de saúde, aquilo que eu já falei, vai entrar com requerimento, né? Estou com filho na UTI, entra com requerimento. Meu filho está com quantos dias? Está tendo alta daqui a tanto tempo? Vamos precisar do home care, certo? Pode fazer uma linguagem tranquila, a linguagem informal, e requeira o benefício, que é um direito do seu filho. Ele precisa ir para casa com home care. Coloque o que você precisa. Respirador, cama e outros serviços. E amplie também, porque tem coisa que você não vai saber descrever. O plano de saúde sabe o que você precisa, mas tente enumerar, e o que você não souber enumerar, sempre coloque. E outros materiais necessários para a saúde do fulano, tá? E entre com esse pedido. Administrativo. Quantos dias? A mesma coisa. Tenta colocar prazo, né? Com plano de saúde, num caso desse, você pode pedir um prazo ainda muito menor, certo? Sim. Então, se você tem urgência, você pode colocar 48 horas, tá? Se você tem urgência de ir para casa, 48 horas. Tente fazer num prazo maior, por quê? Porque a gente sempre sabe que as coisas demoram e tal, mas você pode colocar o prazo baixo. E aí, havendo a negativa, entre na justiça, faça a mesma coisa. E coloque sempre o plano e o Estado são responsáveis. Perfeito. Adriana, tem uma pergunta de uma de nossas mães. A criança está internada, já foi dada a entrada no BPC, mas ainda não tem essa resposta. Ela também fez o cadastro no auxílio emergencial, devido ao problema que nós estamos enfrentando hoje econômico, devido à pandemia. O que deve ser feito, já que foi publicado e ainda não teve resposta? Defensoria Pública. As pessoas estão tendo que... É um absurdo, mas as pessoas estão tendo que procurar a Defensoria Pública para receber o auxílio emergencial, infelizmente. Nossa. Então, eu aconselho que, caso não tenha recebido, já tenha passado muito prazo, e procure a Defensoria Pública do Estado. Inclusive, assim, as defensorias públicas criaram alguns canais para que isso seja mais rápido. Eles já têm uma ação modelo, porque, infelizmente, esse tem sido pedido recorrente. Então, Adriana, nesse período de pandemia, esse pedido tem que ser feito presencialmente ou tem algum caminho online para ser feito, você sabe? Caminho online, não, que eu saiba. Então tem que ser A presencialmente. Defensoria Pública, infelizmente, que eu saiba, ela não está com nenhum canal online, não conheço. Tá. Pode ser que Então, E assim, tem uma coisa também, rapidinho. As defensorias públicas, elas são estaduais, tá? E no caso do INSS, a Defensoria Pública é federal, mas só que ela também funciona por região. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, é DPU Primeira Região. Cada região cria seus próprios mecanismos. Então, pode ser que existam defensorias que tenham colocado isso lá no site e tenha caminhos, entendeu? Então, a pessoa vai ter que olhar no estado dela, porque eu não tenho como garantir que isso existe. Tá. Adriana, só enfatizando, então, mesmo ainda não tendo resposta do BPC, Defensoria Pública, e mesmo se o benefício emergencial também deu como negado, também é o caso, ambas as situações, Ministério Defensoria Pública, é isto? Defensoria. Uhum.
Perfeito. Adriana, a gente sempre fala aí dos direitos e deveres dos pais com crianças com deficiência. O que que você pode falar para a gente sobre esse assunto? É amplo, né? Assim, são tantos os direitos e são tantos os deveres. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando você tem um filho, né, você não pode terceirizar a responsabilidade, sabe? Você tem que assumir aquele filho para você. Você quer que ele seja respeitado, voltando lá naquela frase Sim, anterior. Então, você tem que assumir o protagonismo da luta pela vida dessa criança, da luta pelos direitos dessa pessoa, por tudo que você quer que seu filho tenha, receba e possa desfrutar nesse mundo. Então, essa responsabilidade do cuidado, esse dever de garantir o melhor para aquela criança é seu. Ele não pode ser terceirizado. Agora, é claro, você tem os apoios da sociedade civil, do Estado, mas tem que ser você que briga por isso, porque senão isso não vai chegar até você. Independentemente da sua situação financeira, da sua situação social, você tem que assumir essa responsabilidade, tá? E, enquanto direito, as pessoas com deficiência, elas têm muitos direitos. A gente, muitos direitos no papel, e é, muito, e vem por muito aí. pouco, muito, assim, bom, como é que a gente começou essa trajetória de direitos de pessoas com deficiência no mundo? Até um pouco antes da... Bom, assim, o histórico de invisibilidade, de negação de direitos da pessoa com deficiência, ele é muito antigo. Remonta Egito, remonta a vinda de Cristo, Idade Média. A pessoa com deficiência sempre foi vista como improdutiva, incapaz, e sempre Sim, foi negada a ela toda e qualquer possibilidade, né, de ser encarado como um ser humano. Né? Até porque a gente tem uma perspectiva muito capitalista do que é valor. Né? As pessoas valem o que elas produzem. Né? Então, exatamente. dentro dessa perspectiva de mercado, você vale o que você produz. Quando os diálogos entre as pessoas, na maioria começam, o que você faz, né? Então, você vale o que você produz. E muitas vezes, muitas pessoas com deficiência não produzem. Então, retirar esse olhar capitalista e mercantilista diante do ser humano é algo muito importante nessa luta da pessoa com deficiência. Quando é que... Adriana deu um probleminha de áudio. Adriana, você consegue me ouvir? Adriana, deu uma falhinha técnica no áudio. Você consegue me ouvir? Não consigo te ouvir. Seu áudio. Não. Seu áudio.
Agora sim, desculpa, Adriana. A gente ficou, acho que uns 2 ou 3 minutos aí sem te ouvir. Aí a gente estava fazendo os Foi? testes no Cadilho. Onde que parou, então? Você Bom, lembra o que que foi que eu estava falando mesmo? a gente estava falando aí no caso, né, dos direitos e deveres, né, de pais, as responsabilidades dos pais em assumir realmente a causa do filho, né? E você estava entrando um Sim. pouquinho dos deveres, né, na verdade, dos direitos que as crianças Sim. têm, que na verdade elas não são produtivas, né? Então elas ficam exclusas da sociedade. Isso, então eu estava falando da gente, da necessidade da gente de quebrar essa lógica capitalista e mercantilista diante dos nossos filhos. E diante de todas as pessoas, na verdade, porque a gente não vale o que. A gente não não deve ser valorizado pelo que a gente produz. A gente deve ser valorizado pelo que a gente é. Todos nós deveríamos ser valorizados pelo que nós somos, né? Independente de sermos ou não produtivos. Todo mundo já teve uma avó, um vô que viu adoecer, viu ficar mais velho, viu ficar improdutivo e não deixou de amar aquele vô, né? Não deixou de amar aquela avó. Pelo contrário, acho que isso acaba deixando a gente mais enternecido e mais com vontade de cuidar, né? Então, essa lógica capitalista de olhar para a pessoa como se ela só servisse enquanto ela é capaz de produzir, é um dever nosso, enquanto pais e mães, quebrar. Mas aí eu entrei falando um pouquinho sobre essa trajetória de direitos conquistados. Os direitos da pessoa com deficiência, eles começam a realmente ser algo importante que as pessoas olhem para eles a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos a assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos e ela fala que todas as pessoas são iguais. Então, a partir daí, nós entramos numa perspectiva de olhar para todos os seres humanos, né, de uma forma igual, pelo menos dentro da legislação internacional. E aí, nós tivemos duas grandes convenções internacionais, depois dessa, que tratavam dos direitos da pessoa com deficiência. E hoje, dentro da nossa dinâmica de legislação, o que mais importa aqui dentro do nosso país, nesse momento em que a gente está vivendo? O que pai e mãe de pessoa com deficiência tem que saber? Tem que conhecer a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009. Ela foi ratificada pelo Brasil nesse ano, virou um decreto, que é o 6949. É muito importante Legal. que as pessoas conheçam essa convenção, porque ela é a única convenção internacional que o Brasil conseguiu a aprovação de 2/3 do Congresso Nacional. E, a partir daí, ela se colocou como uma emenda constitucional, tá? Ela tem força de emenda constitucional. Essa convenção ela deve ser lida como se na Constituição estivesse. Então, ela é um instrumento importantíssimo dos direitos da pessoa com deficiência. E depois dessa convenção internacional, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, tá? E também que é um outro instrumento muito importante de direitos, né, que elenca, inclusive, crimes contra pessoas com deficiência. Hoje em dia nós temos a tipificação do capacitismo, que é o crime de preconceito contra a pessoa com deficiência, que antes nós não tínhamos, a partir da Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Legal. Adriana, tem uma pergunta aqui. Porém, a pessoa da questão, ela não se recorda o nome específico do que seria esse complemento no salário. Mas tem o pai de uma criança, T18, que recebe eu esqueci esse título, né? A pessoa não se recorda. Tipo um auxílio. Até que idade da criança que é garantido esse valor? É o auxílio creche, será? Deve ser, né? Então, a pessoa não se recorda do nome, né? Eu acredito que Se seja. for auxílio creche, é até mais ou menos a idade de 7 anos.
Até 7 anos, mesmo sendo deficiente a criança. Porque eu não sei, eu nunca vi. Agora eu vou colocar aqui que eu não conheço. Eu não conheço nenhum tipo de ação que tenha levado esse auxílio para frente, mas é algo que pode ser discutido judicialmente. Eu nunca pensei nisso, para te falar a verdade. É uma proposta que é interessante. Eu nunca pensei nisso. Mas, Boa! Surgiu novas oportunidades de briga por uma causa, né, Adriana? Mais um é, direito. Adriana, em relação à aposentadoria por incapacidade dos nossos filhos, quando eles fazem 18 anos, quando o pai é registrado, como que funciona? Existe essa possibilidade? não. Não existe aposentadoria. O que existe é o BPC, tá? Antigamente se chamava de aposentadoria, né? Mas para quem nunca trabalhou, é o benefício de prestação continuada, tá? As pessoas, esse nome aposentadoria, é, esse nome aposentadoria, ele não existe mais. Tá, então não. Né? É BPC no É caso. BPC só. Uhum. Na verdade, assim, sempre foi um nome fictício. O pessoal falava aposentadoria do deficiente. Mas existe a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência é quando ela trabalhou. Quando ela nunca trabalhou, é o benefício de prestação continuada. Ô, Adriana, esse BPC, ele influi em alguma coisa em renda familiar para conseguir esse direito? Como assim? Ah, É, em relacionado à renda da família, pode ter sim, uma é um quarto do recusa. salário mínimo. Você precisa para um quarto do salário mínimo per capita para poder ter direito a ele. Então, Ele uma fam... teve um aumento há pouco tempo atrás, tipo meio salário mínimo. Aí teve uma briga agora no Congresso Nacional para reverter isso e eu não sei como está, não acompanhei. Tá? Entendi. Mas Então, era um quarto do salário mínimo, passou para meio e aí eu não sei como é que ficou depois disso. se na residência existem Vou até olhar cinco. logo aqui, porque eu não lembro Se o que, que existem 5 pessoas na residência, então, Adriana, e se for dividida a renda familiar entre os 5, então, se for maior que meio salário, não consegue o BPC da pessoa deficiente, é isso? Deixa eu só confirmar se ficou meio salário, Claro. porque eu não lembro agora, porque esse negócio foi e voltou tantas vezes, e tem umas coisas assim da pessoa com deficiência que eu acompanho muito. E tem essa parte previdenciária não é uma parte com a qual eu lido, eu não trabalho com isso. Então eu acabo não acompanhando, sabe? Sim. Mas deixa eu ver como é que ele ficou aqui, porque ele foi e voltou várias vezes isso aí, e E eu acho que ainda está um salário, um quarto. Peraí, deixa eu ver. Bom, mas vamos conversando aí enquanto eu olho. Não, tranquilo. Adriana, teve um caso até que eu visualizei numa publicação numa rede social, no caso de uma criança que ela já tinha alta hospitalar através do Sistema Único de Saúde, estava na UTI, e Uhum. aconteceu dela arquivar realmente, e parece que tinha saído uma liminar, uma autorização para a criança do home care. Porém, acho que o município não estava liberando alguma coisa assim, Saiu uma autorização do home care para ela ir para casa. através de um processo judicial que ela arquivou, né, que ela Uhum. fez, e parece que o município Não não estava estava cumprindo cumprindo Então, isso isso. acontece muito. É horrível, porque você tem uma decisão judicial favorável, né? Isso acontece com medicamento, com tanta coisa. Você tem a decisão favorável e o Estado não cumpre. O que que você tem que fazer? Entrar com uma ação em cima da ação chamada cumprimento de sentença.
para pedir que o juiz execute aquela sentença. Porque a partir do momento que ele executar, ele vai inserir ali naquela execução algum valor de multa dia para o Estado, para o município, para cumprir, certo? E aí a gente tem mais chances de que isso seja cumprido. Adriano, tem certeza que vai cumprir assim? Olha, tem uns casos que não cumprem nem assim, né? Mas assim, Nossa. você entrando com isso, pelo menos você sabe que você já tem uma decisão ali de execução na mão, né? E as chances são muito maiores porque o Estado ou o município ele vai estar sendo obrigado ali a fazer o cumprimento, tá? Então, assim, a chance é muito maior, muito maior. Complicado, né, Adriana? Porque a gente sabe das necessidades, né, desse Não, perfil nosso, né? E às vezes é visto como um descaso, né? é É bem muito triste, complicado, muito é mesmo. muito triste. E Adriana, agora vamos falar de uma atualidade. A gente está vivendo aí hoje um caos. O que aconteceu Então, nas nossas vidas nos últimos 3 meses, praticamente? pois Fala é. pra gente do nosso direito aí, representando os nossos filhos, no meio dessa pandemia. Então, ó, ainda tá um quarto, tá? Eu olhei aqui no site do INSS, permanece um quarto Um do quarto. salário mínimo, tá? A Tá, renda per perfeito. capita. É, bom, gente, que difícil, né? O que a gente tem? Quando nós temos uma situação de calamidade, né? Existe um artigo na nossa legislação internacional, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ele diz que você, a partir do momento que está num estado de calamidade, o artigo 11, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter prioridade, né, na hora dessa emergência e dessa calamidade. Sim, Então, assim, nós temos esse direito, a OMS soltou a Organização Mundial de Saúde soltou algumas recomendações nesse sentido, para que seja mantida a questão da prioridade, né, do sim. atendimento da pessoa com deficiência dentro da pandemia, em razão desse artigo 11 da Convenção. Mas é muito importante a gente saber que no momento que nós estamos num estado de calamidade, direitos são suspensos, tá? Então, por exemplo, a gente normalmente tem o direito de ir e vir para onde a gente quer, né? Você tem o Sim, direito de sair da sua casa, seu filho tem o direito de ir para a escola. Então, esses direitos, eles estão, de alguma forma, suspensos. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade, nesse momento, de olhar para o direito mais importante, que é o direito à vida, né? sim. Então, toda a coletividade precisa estar imbuída desse espírito de que o mais importante nesse momento é o direito à vida, e é essa vida que nós estamos buscando resgatar, né? Deixar incólume. Então, o que é importante que os pais tenham em mente? Tem algumas questões assim que foram bastante discutidas nas redes sociais. Eu tenho visto muito clamor. Assim. Primeiro, a questão do uso de máscaras, né? Porque alguns estados começaram a multar as pessoas que saem sem máscara, não sei o quê. Bom, já teve, inclusive, suspensão em vários estados dessa prerrogativa de multa para as pessoas com deficiência, porque muitas não conseguem utilizar uma máscara. Para algumas é algo, elas não conseguem. Menino com Sufocante. deficiência intelectual, menino autista, não consegue ficar Até sem a pra máscara. gente é incômodo às vezes, né? Imagina para Isso, uma pessoa especial. isso. Que aí às vezes eles não têm o entendimento, né, da necessidade daquilo e uma desorganização sensorial. Então, foram suspensas essas multas. Mas
eu vejo que no momento o que a gente tem de mais importante para se preocupar não deveria ser a multa, né? A gente tem que se preocupar em ter formas de ficar em casa, porque os nossos filhos, eles são muito frágeis diante dessa situação, né? Alguns pais não têm como, alguns pais precisam sair com essas crianças, algumas vezes nós vamos precisar sair. Eu mesmo hoje estava aqui aflita, porque minha filha teve uma questão de pressão, o home care veio para tentar ajudar e queriam que eu fosse para o hospital com ela. E eu fiquei nisso, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Então, são situações muito difíceis, mas nós precisamos tentar ao máximo resguardá-los. Por quê? Porque a gente tem um histórico de invisibilidade da pessoa com deficiência. O mesmo histórico que faz com que as pessoas não acreditem nas crianças com T18, que acreditem que, que aquela vida não importa, que a gente faz uma campanha de que essa vida importa. Ele, nesse momento, esse histórico, esse senso comum, ele está gritando, né? Então, entre escolher um respirador para a vida de uma criança que tem poucas chances de vida e escolher um respirador para a vida de uma criança que tem chances maiores, a gente sabe muito bem quem é que vai ficar de fora. Isso dói na gente, né? A gente é mãe, né? Isso dói, angustia, né? Mas nós precisamos ter essa consciência, porque outros não terão. Então, quem tem que ter essa consciência hoje somos nós, e tentar resguardar os nossos filhos ao máximo. É importante que as pessoas tenham sempre, assim, se precisar sair de casa, coloca um laudo, coloca um relatório, tenta manter. Eu tenho uma ficha da Ana Luísa, que eu pus uma fotinho dela, uma foto dela, é uma ficha que eu faço todo ano para distribuir para terapeutas, médicos, professores. Então eu ponho uma fotinha dela e eu coloco nessa ficha o que ela come, o que ela não come, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que deixa ela mais agitada, o que não deixa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que fazer uma fichinha dessa, andar com ela na bolsa, e se por acaso um filho da gente precisar ser internado, precisar ter passar por uma situação dessa, que a gente possa ter algo já pronto, sabe? Sim. Ter algo ali na mão para poder tá dando para algum enfermeiro que tem algum né? E falar, olha, meu filho, olha por mim, né? Então, isso eu acho importante. Essa questão Gostei da sua dica, Adriana. Eu não tinha pensado nisso. Vou aderir ela. Muito boa. Fazer a fichinha e ficar com ela na bolsa. Uma outra coisa assim, que eu acho que tem falado muito na questão da internação, né? Se meu filho for internado, eu vou poder ficar com ele, porque o protocolo da Covid, ele coloca o protocolo de internação, você consegue ficar junto dentro de enfermaria, né? Sim. E dependendo do caso também, porque tem esse respaldo do Ministério da Saúde de que você pode acompanhar na enfermaria. Mas lá no finalzinho do protocolo, o Ministério fala assim, ele fala que todas as unidades de saúde podem criar também os seus critérios, certo? E o que está acontecendo na prática, né? Nos lugares onde a saúde já colapsou? O que está acontecendo é assim, não tem leito para ninguém. Então, como é que eu vou deixar uma pessoa que ainda não está infectada, acompanhando aqui o filho, correndo o risco dela também se contaminar, né, e vir a ser mais uma ocupante de um leito, certo? Então, na prática, essa concorrência de direitos é aquilo que a gente fala. Está na legislação que a pessoa com deficiência tem direito ao acompanhamento em todas as instâncias hospitalares, mas nessa hora o direito à vida fala mais alto. Então, o direito ao bem-estar dessa criança
é menor do que o direito à vida de um outro que pode estar ali precisando daquele leito, tá? Então, nós vamos ter que ter essa consciência de evitar, de toda forma, e eu sei que todo mundo está tentando, que os nossos filhos cheguem ao hospital, porque isso pode ser negado a eles, esse direito do acompanhante, nesse momento, entende? Em relação à questão da internação que no protocolo da Covid é de isolamento. E, assim, são as coisas que eu acho mais importantes. Outra coisa que eu tenho falado muito com os pais, assim, que se preparem para o adoecimento. É uma coisa ruim da gente falar, mas assim, nós precisamos conversar em família. Se eu adoecer, quem vai cuidar? Porque pode acontecer, né? Então, inclusive a gente tem um projeto já, chama Eu Me Protejo. Depois vocês podem procurar na internet, foi criado pelo Movimento Down. O Eu Me Protejo, ele veio numa perspectiva de violência sexual e abuso, e aí começou a pandemia e se começou a colocar a questão do eu me protejo nesse aspecto jurídico também, né? Do quem cuida, do precisa fazer uma curatela compartilhada. O que a gente vai fazer nesse momento em que todos nós estamos correndo risco e nós não podemos ser negligentes em relação aos nossos filhos, às nossas crianças. Adriana, Então, a live é 1 hora. tá Tem bom. bastante assunto, a gente quer seguir, porque é muito importante o que você está passando para a gente, mas a gente está chegando no tempo limite aí. Adriana, a gente agradece, nós da associação agradecemos a sua participação, foi muito linda e de grande valia para todos nós, viu? Tá bom, eu espero ter ajudado, tá bom? Com certeza. Um beijo. Então é isso, Fica gente. com Deus. Beijo, Tchau, tchau, tchau. Adriana.